Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 23 de março. Agora na Espanha são 10 horas e 37 minutos, no Brasil 6 e 37 da manhã. Vocês vejam que a BTC foi violentíssima ontem. Beijamos aqui a lower da banda de VWAP semanal. Estou no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Então cada candle desse aqui representa 4 horas. Vocês vejam que a gente bateu exatamente na lower aqui. E agora a gente já está retornando. Retornando em direção à VWAP semanal, que está ali próxima de 28 mil dólares. Vocês vejam que no MACD, no histograma, a gente já está em vias de voltar a criar uma amplitude ondulacional compradora. Vou pular agora para o diário, para a gente ter uma noção mais holística do que está acontecendo. A gente basicamente segue transitando por cima das 3 linhas do canal de Keltner. Então, o ímpeto comprador dessa pernada impulsiva ainda não terminou. A prova disso é que na projeção a nebulosidade esverdeada ainda não está ostentando mais de um quadrante. Quando a espessura da nuvem na projeção ganha mais de um quadrante, aí o ativo começa a se aproximar. Enquanto ele está muito pequeno ainda com as 2 linhas apontadas para cima, o ativo segue investigando a faixa de justiça do preço. Por isso que essa pernada impulsiva, na minha leitura, só vai encontrar um ponto de inflexão ali próximo de 30 mil dólares. Um pouco acima, um pouco abaixo, mas vai bater 30 mil. Outro indício forte de que a nossa pernada impulsiva em direção a 30 mil não encontrou um ponto de inflexão ainda é que a banda de... Agora eu estou nos 5 minutos. A banda de VWAP no intraday, a de ontem, que ficou bem esgarçada, vocês vejam que entre a upper e a lower chegou a dar uma diferença de 9%. Essa banda de VWAP no intraday de ontem está engolfando a de hoje. A lower de hoje e a upper de hoje estão abraçadas pela lower de ontem e pela upper de ontem. Quando acontece esse engolfo, quer dizer que o movimento anterior ainda não foi perdido. Se a gente criasse aqui a perda de criasse uma lower que perdesse a lower de ontem, aí a gente iria startar um movimento mais amplo de queda. Isso aqui é um forte indício de que o movimento anterior ainda não foi revogado. Vocês vejam que desde que a gente começou essa escadinha, ó, aqui a banda de anteontem, não, a banda do dia 23, do dia 20 de março, engolfou a do dia 21, aí perdeu o engolfamento, né? Porque a gente acabou esgarçando muito, a de ontem esgarçou muito, perdeu a de anteontem, mas a de hoje segue abraçada pela de ontem. Então o movimento ainda não foi interrompido, por assim dizer. Mas vocês vejam que foi violenta a movimentação ontem, acabou dando 9% de amplitude entre a upper e a lower, mas esse engolfo aqui é um indício forte de que o movimento principal ainda não está perdido. Na seara fática, a TRX, o Huobi Token e a BTT caíram muito depois que a SEC acusou o Justin Sun de fraudar a legislação mobiliária norte-americana. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, processou o fundador da Tron, Justin Sun, por vender e distribuir títulos não registrados. Segundo o Justin Sun, as acusações não têm fundamento. E a SEC entrega a Coinbase, uma exchange gigante fundada por americanos, com capital aberto na Nasdaq, uma notificação extrajudicial que é o início de o primeiro passo para uma ação executiva perante os tribunais. A bolsa cripto de capital aberto revelou que recebeu uma notificação extrajudicial da SEC, um sinal de que há uma ação em andamento no Departamento de Fiscalização da SEC e que vai redundar numa ação perante os tribunais. A SEC segue essa sanha persecutória contra a criptografia. A Coinbase manifestou a sua decepção com os reguladores norte-americanos.
através de um tweet. Enfim, o Justin Sun, o fundador da Tron, diz que a reclamação da SEC carece de mérito porque, segundo ele, todos os ativos estavam legalmente registrados em Dominica. O fato é que a SEC alega que esses ativos foram amplamente negociados nos Estados Unidos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Jerome Powell se disse ontem naquela entrevista pós-divulgação da taxa básica de juros em o aumento da taxa básica em 0,25 pelo board do Fed. Na entrevista ele se disse perplexo com a quebra do Silicon Valley Bank. Segundo ele, na entrevista coletiva em 22 de março ontem, ele percebeu imediatamente que haveria necessidade de uma revisão pontual naquele banco quando perguntado se haveria um problema sistêmico no sistema bancário norte-americano. Ele disse que estamos revisando a supervisão e a regulamentação e que o único interesse é que fique identificado o que deu errado no Silicon Valley Bank. Porém, os jornalistas presentes na coletiva argumentaram que logo após o evento Silicon Valley Bank, o First Republic Bank e o Signature Bank sofreram intervenção e meio que foram liquidados, né? O Signature Bank praticamente hoje está sendo administrado pelos reguladores. E o Jerome Powell meio que saiu pela tangente, acabou não respondendo com objetividade se há um problema sistêmico, principalmente no setor bancário regional, e acabou se atendo ao Silicon Valley Bank como se fosse um problema pontual do sistema bancário norte-americano, quando não só os jornalistas, mas nós sabemos que não é um problema pontual. Existem muitos bancos, principalmente os de médio e pequeno porte, com muitos recursos alocados em treasuries de longo prazo e que vão deixar o dinheiro preso por muito tempo em títulos que vão ofertar um rendimento real negativado por muito tempo, e com um aumento abrupto nas taxas básicas de juros, o mercado está reprecificando e transformando em pó esses treasuries. Vamos ver se o diagnóstico do Jerome Powell está certo, mas na minha leitura ele está errado. E assim como os jornalistas que perguntaram se existe um problema sistêmico bancário nos Estados Unidos também desconfiam que o Jerome Powell ter tratado o assunto como algo pontual do Silicon Valley Bank também foi uma tentativa de sair pela tangente e não atacar o problema que estava sendo perguntado. E o Banco Central da Suíça subiu 0,5% a sua taxa básica de juros após a crise bancária suíça. E, na verdade, isso não é só uma crise bancária pontual do Credit, envolvendo o Credit Suisse, envolve toda a identidade nacional da própria Suíça, construída a partir de um mote de que eles existem para proteger a riqueza mundial. O fato é que não é só o Credit Suisse que precisa de resgate, é a própria Suíça que está vivendo uma crise existencial, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos agora temem que um acordo entre a China, o acordo de paz ofertado pela China para encerrar a guerra russo-ucraniana, acabe encontrando um cansaço do mundo em relação a esse conflito e que os desdobramentos econômicos acabem eventualmente criando mais problemas para os Estados Unidos. Autoridades norte-americanas expressaram publicamente um profundo ceticismo e frustração com a ideia chinesa, dizendo que o pedido de cessar-fogo ofertado pela China acabaria por consolidar os ganhos territoriais russos. Em particular, as reuniões propostas iriam sedimentar um amplo acordo comercial, diplomático e militar de China, Rússia e Irã, o que levaria os Estados Unidos a ter mais problemas em termos de segurança geopolítica e militar internacional. De acordo com um funcionário do governo americano, que pediu para não ser identificado, discussões internas nos Estados Unidos
dão conta de uma enorme preocupação, já que a proposta chinesa encurralaria os Estados Unidos, já que não só o referencial de reserva cambial envolvido nessa negociação imporia à China, ao Irã e à própria Rússia a adoção do yuan em todas as suas tratativas internacionais. E esse funcionário acaba concluindo a sua exposição para essa fonte que não foi revelada, né? Esse funcionário que não foi revelado, e que o dano econômico seria de pelo menos uma década para os Estados Unidos tentar remendar esse estrago. O fato é que o presidente brasileiro está voando para a China agora nessa semana. Os Estados Unidos estão preocupados com uma eventual coalizão dos BRICS em torno desse acordo de paz que a China propôs para pôr fim ao conflito russo-ucraniano e que acabaria consolidando as conquistas territoriais do Kremlin sobre o território ucraniano. Enfim, gente, os chineses agora colocaram as manguinhas de fora e querem consolidar o seu protagonismo no cenário internacional e transformar o yuan, por assim dizer, na moeda dos BRICS. Os Estados Unidos não vão aceitar isso calado. É possível que eles defendam o petrodólar, até eventualmente causando uma guerra de espectro mais amplo, mas o fato é que a China está mandando mensagens claras para os Estados Unidos no sentido de que eles estão sim expandindo seu poder geopolítico e econômico para essa coalizão eurasiana que eventualmente pode arrastar os BRICS, que é Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e agora, eventualmente, Arábia Saudita e Irã. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal segue esgarçando aqui a upper da nossa banda de VWAP mensal. O que poderia ser uma corretiva mais ampla, eventualmente, está parecendo estar interrompida pelo engolfo da banda de VWAP no intraday pela banda de ontem. Isso sim é um sinal forte de que a gente deve voltar escalando de forma ascendente. No diário, a gente segue transitando por cima do canal de Keltner, o que denota o ímpeto comprador que ainda não foi encerrado. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.